Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe. Mais uma vez aqui compartilhando o pão com um versículo, uma rápida reflexão para trazer luz para os nossos caminhos e também fortalecer a nossa fé e a nossa esperança, a fim de nós prosseguirmos. E o versículo de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Quero ler com vocês o capítulo 10 e o verso é o 16. Fala assim, ó: Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Glória a Deus. Jesus falando aos líderes, da sinagoga que tinham expulsado um cego, que ele era o bom pastor. Jesus deu uma dura mensagem falando que era o bom pastor, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E nesse momento, irmãos, ele mostra algo para nós que eu creio que é maravilhoso e que nós precisamos verdadeiramente assumir isso. Não é sobre religião. Deus não é evangélico, Deus não é católico, Deus não é espírita. Deus, ele joga por um time. Se tiver um nome do time, o nome é Jesus Cristo Futebol Clube. E logicamente eu estou fazendo uma analogia bem simples para que nós possamos entender, já que muitos creem que vivemos no país do futebol, e não estou aqui de forma nenhuma querendo ser pejorativo. O Senhor sabe da minha reverência. Mas o que eu quero dizer é que nunca foi sobre religião. É sobre o Pai buscando pessoas que precisam dele. Muitas pessoas creem que determinada placa, determinado nome vai levar as pessoas ao céu. E Jesus deixa claramente exposto que essas pessoas andam em trevas. Essas pessoas não conseguem admitir que Jesus Cristo é o único que salva. Só em Jesus Cristo a salvação, irmãos. Não é sobre doutrina, não é sobre nada. A palavra fala, ó: tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Ou seja, irmão, não estão no curral, está em outro curral, está em outro alimentando de outra coisa que não é de Deus. E isso pode falar também das pessoas que estão nas trevas, no pecado, que estão no mundo. Logicamente ele estava fazendo uma associação por meio do judaísmo, irmãos, aos gentios que seriam alcançados, por exemplo, pela vida do apóstolo Paulo. Mas nós vemos ao longo de eras o evangelho sendo deturpado e sendo transformado, as pessoas levando a Deus como uma maneira de pensar. E tudo que nós precisamos, ele vai falar aqui, ó, irmão, fala assim, ó: devo trazê-las também, elas ouvirão a minha voz. O que nós devemos buscar, irmão, sem dúvida nenhuma, é ouvir a voz do Espírito Santo, ser preenchidos de Deus, pelo vento de poder, pelo vento que nos leva a cumprir um propósito, pelo vento que nos leva a andar em amor, pelo Espírito que nos fortalece com paz para que nós possamos pregar a verdade, pelo Espírito que nos enche de esperança e de amor para que nós venhamos cumprir a nossa missão. E esse Espírito ele usa de misericórdia, de coragem e de fortalecimento para que outras pessoas possam enxergar a luz de Deus. Então, nunca foi sobre religião, irmão. Nunca foi sobre religião. Talvez essa mensagem chegue a você, irmão, a você, minha irmã, que segue uma denominação, e eu não tenho nada contra. Creio que nós devemos ter os nossos encontros com os irmãos comungando da mesma fé, mas devemos ajustar a ótica, devemos mudar o nosso campo de visão. Hebreus 12:2 vai dizer que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Então, quando ele começa o versículo, ele fala: mantendo os olhos fitos em Jesus, ou seja, mantendo os olhos fixados. Os nossos olhos devem estar no Mestre. É o Mestre que nos ensina, ele derramou o seu sangue e ele que nos salva. E nós precisamos falar sobre isso. Essas ouvirão a voz. E ele fala: haverá um só rebanho e um só pastor. E a grande questão, irmão, é que haverá. Não existe ainda. Haverá. Está lançando ao futuro, e logicamente isso é quando nós atravessarmos para o outro lado. Algumas pessoas já têm criado isso aqui, já têm criado a separação aqui. Não, quem separa é ele, irmão, a própria pessoa. Ele é uma pessoa, um Deus vivo. Então quem separa é ele que separa o joio do trigo, é ele que separa o que serve do que não serve, é ele que separa Saul de Davi, é ele que separa Filadélfia de Laodiceia, é ele que separa o crente do descrente, a luz das trevas. Não somos nós.
Nós somos chamados para pregar e levar o amor. E existem muitas pessoas inventando caminhos para ele. E nenhum deles é verdadeiro. João 14,6 vai dizer que Jesus Cristo é o verdadeiro caminho, a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Portanto, nos apegamos a isso e abandonemos tudo aquilo, todas as doutrinas, todos os pensamentos meramente humanos, tudo aquilo que foi escrito por homens para que nós venhamos a nos converter de fato ao Mestre, porque somente Ele salva. Eu quero terminar com Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Vamos orar por isso? Senhor, queremos entregar a nossa vida aos teus cuidados. Queremos que o Senhor seja o nosso pastor fiel, nos conduza, Pai, a mergulhar mais fundo nessas águas purificadoras, que possamos ser completamente entregues ao teu chamado, ao teu propósito, Pai, de libertação e salvação por meio da luz que vem do Senhor, o próprio Senhor Jesus. Queremos abandonar tudo aquilo que ficou para trás e seguir rumo a esse propósito, a viver em família, a um lugar onde o Senhor enxugará toda lágrima dos olhos e lá não haverá mais morte nem dor. Que todas as coisas velhas ficarem para trás. Ajuda-nos a abandonar convicções humanas, as nossas convicções, para que nós possamos crer na tua verdade, que é pura e simples. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver. Irmãos, irmãs, para o Senhor, para nada nos faltar, o Senhor precisa de fato ser o nosso pastor. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre, até uma próxima. Tchau, tchau.